Olá mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torre de Força. Bem-vinda a mais um dia de reflexão sobre a nossa série O Poder do Silêncio, a Sabedoria e o Poder das Palavras. Essa tem sido uma jornada abençoada e que tem nos trazido muita clareza e entendimento. Estamos quase no fim dela, onde estamos aprendendo sobre coisas tão importantes e que fazem de nós mulheres sábias e prudentes. O silêncio vale ouro. O triunfo de uma mulher sábia está em discernir a hora e a forma de falar. Provérbios, capítulo 17, verso 28. Até o tolo, algumas versões dizem, até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Uau! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse artigo de ouro, mas que por vezes é negligenciado por nós. Estou falando do silêncio. Em muitos casos ele pode ser visto como sinal de fraqueza ou omissão. Mas a partir desse devocional vamos aprender que ele é imprescindível e que é reconhecido como um dos sinais de uma mulher sábia e que sabe se impor com destreza e eficiência. Tempos atrás li uma frase de um autor desconhecido que dizia assim: seu primeiro idioma é o silêncio, por isso seja fluente nele. Uau! Eu achei sensacional. E como precisamos ser fluentes nesse idioma, não é? A mulher sábia entende esse princípio com muita clareza, porque vive na prática os benefícios dessa fluência e justamente por isso colhe os bons frutos dessa decisão. Eu disse a você no primeiro devocional dessa série, a fala vale prata, mas o silêncio vale ouro. E o que é mais valioso, mulher? A prata ou o ouro? Sabemos que a prata é um metal valioso, caro e cobiçado, mas o ouro supera amplamente o valor dela. Talvez ao ouvir essa frase, a fala vale prata, mas o silêncio vale ouro, algumas mulheres podem associá-lo à falta de valor da mulher, ou seja, ao se calarem estão se anulando, ou talvez a omissão ou abrir mão do que pensam ou são, mas isso é uma inverdade. Quando menciono que o falar vale prata, ela não tira o valor e a importância de darmos nossa opinião e em momento algum estou sugerindo que nos anulemos, mulher. Para exemplificar melhor, você já teve ou tem algum objeto de prata? Anel, colar, brincos, taça ou uma bandeja? Costumam ser artigos caros, com isso entendemos que a nossa fala é de grande valor. O problema, mulher, não está no falarmos no momento escolhido para esse ato e ainda no modo como falamos. Criatura, quando você opta pelo silêncio, você escolhe por estar protegida e com isso se livra da exposição. Vale destacar que no livro de Provérbios fala-se muito sobre a necessidade de nos calar e por esse motivo muitas mulheres ficam indignadas por não entenderem o real significado bíblico. Jesus sempre deu voz às mulheres. No seu relacionamento com elas fica claro o quanto ele as valoriza e as respeita. Ele as inseriu em seu grupo mais íntimo de amizades. Exemplo disso são Marta e Maria, que eram amigas de Jesus juntamente com seu irmão Lázaro. Sabe, querido, o inimigo sempre vai tentar distorcer o valor e a importância que temos para Deus. E uma vez que ele alcança esse objetivo, as chaves que a Bíblia nos traz para sermos sábias parecem não fazer sentido algum e soam estranhas para nós. Precisamos sim falar, usar a nossa boca para engrandecer, elogiar, encorajar, declarar o nosso amor por nossa família e amigos, emitir nossas opiniões, questionar e debater. O fato é que, quando falamos na hora certa, somos ouvidas e reconhecidas. Já aconteceu de você estar numa reunião de família ou de trabalho, começar a falar e parecer que está falando com as paredes? Ou seja, ninguém te ouve, pior, você é completamente ignorada. Talvez você estivesse falando a coisa certa na hora errada, ou na hora certa, mas a coisa errada.
No entanto, muitas vezes o silêncio vale ouro, ou seja, agrega um valor muito maior do que o de falar. Acredite, você dificilmente se arrependerá quando sua escolha for o silêncio. Ao contrário do que pensamos, Deus usa muito mais as mulheres que sabem se calar no momento devido do que as que querem falar a qualquer custo e por isso não carregam em suas palavras a sabedoria. Há 2 semanas eu recebi algumas mensagens de mulheres e foi realmente uma confirmação de Deus para o meu coração, como se Ele estivesse me dizendo: ei, filha amada, você está no caminho certo, siga por ele. E elas me diziam: Dai, eu estou te mandando essa mensagem só para te dizer que você me ensina com o teu silêncio. Pelo conhecimento que você tem, você poderia falar mais, poderia se expor muito mais, mas você escolhe se calar. E você não faz ideia do quanto aprendo sobre isso com você. Uma delas ainda me disse: Dai, você é uma mulher sábia de verdade. Quero ser como você vive o que fala, você sabe o momento exato de silenciar. Obrigada por me ensinar sobre o silêncio e a sabedoria. Outra me disse: como eu observo você, como você me ensina sem abrir a boca. O seu silêncio e a sua disposição em ouvir me impressionam. Ei, você não faz ideia de como essas mensagens me deixaram feliz, pois essa tem sido a minha busca diária. Não há um só dia em minha vida que não peça a Deus por sabedoria, sensatez e prudência. Mas ei, há dias em minha vida que a mulher tola se sobressai. Afinal, as duas, a sábia e a tola, habitam em nós. Aquela que nós alimentamos, para aquela que nós damos vazão, é que transparecerá em nossa vida. Eu, assim como você, estou no caminho da sabedoria. A cada dia um passo. Sei que ainda tenho uma longa jornada nesse aprendizado, mas dele não desisto, eu permaneço, pois sei que a primeira a desfrutar desse benefício serei eu. Querida, se você é do tipo de mulher que não consegue guardar a sua língua, peça ajuda ao Senhor. Se renda, dependa dele. Uma mulher governada pelo Espírito Santo é vista de longe, não pela sua fala, mas muito mais por se calar no momento certo. Gerenciar as palavras também inclui a arte do silêncio, mas não o silêncio emburrado, aquele silêncio carregado de ira, de ofensa e mágoa, mas sim o silêncio que transborda sabedoria, sensatez e prudência. Provérbios capítulo 29 e 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quero que você entenda que não é porque todos estão falando que necessariamente você também tenha que dizer algo. Não é porque todos ao redor da mesa estejam expressando sua opinião que você também precisa expressar a sua. Por que temos a necessidade de falar só porque outras pessoas também estão falando? Aprenda algo. No silêncio cometemos menos erros. Por esse motivo, meu conselho para você hoje é: experimente ouvir mais e falar menos. Ouça o conselho de Provérbios, capítulo 10, verso 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Outra versão diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Eu estou aqui para te dizer que se tornar uma mulher que sabe gerenciar a sua fala é mais fácil do que você imagina. O inimigo quer que você pense que isso é impossível, devido ao seu temperamento que aparentemente nunca permitirá que você viva esse tipo de prudência. Mas eu te garanto que isso é um engano maligno. Não caia na mentira e armadilha dele. Todas essas falácias são artimanhas do inferno para te enganar. A verdade te chama para a sabedoria, mulher. Sabe, eu realmente já precisei fazer muita força para ficar calada. Mas muita mesmo. Mas hoje eu não preciso mais empenhar a mesma força, porque aprendi o valor do silêncio. Deus tem a cada dia me ensinado sobre isso. Tenho incessantemente pedido a Ele sabedoria para governar minha língua e as palavras que saem dela. Mulher, imagino que assim como eu, você também deseja mais o ouro do que a prata. Então vamos escolher pelo metal mais precioso?
Diga sim a este convite e experimente um viver sensato e equilibrado. Ei, não se preocupe em ter a última palavra. Lembre-se, o triunfo de uma mulher sábia está em discernir a hora e a forma de falar. Pense antes de se expressar, analise o ambiente onde está e não se apresse em dar a sua opinião. Há um valor imensurável no silêncio de uma mulher sábia. Ei, mulher, você é forte e corajosa, você é uma torre de força.